Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo à nossa primeira live aqui do canal Amazoneiros. Eu tô muito feliz em fazer a nossa estreia aqui com chave de ouro. Para você que não me conhece, caiu aqui de paraquedas. Meu nome é Lari Faria, sou especialista em vendas na Amazon há 10 anos. Eu sou fundadora da Escola Amazoneiros de Elite junto com o Joel Araújo. E hoje, aqui nessa aula, nós iremos falar como que você pode calcular a margem de lucro dos seus produtos na Amazon americana. E além disso, aqui nesse canal a gente ensina técnicas e estratégias para você que quer construir um negócio, dolarizar a sua renda, vender produtos aqui na Amazon americana, fazer dinheiro em dólar morando de qualquer lugar do mundo, utilizando uma das maiores empresas do mundo, que é a Amazon, principalmente aqui nos Estados Unidos. Então, se você quiser aprender conteúdo como esse, já vai se inscrevendo aqui no canal, já vai deixando o seu like, porque é aqui que você vai aprender muita coisa bacana. E antes da gente começar o tema dessa live de hoje, é muito importante, eu preciso falar para vocês, né, exatamente qual é a ideia aqui dessas lives. Essas lives, elas não vão ficar no ar por muito tempo, elas sairão do ar toda semana. Então, você tem ou a possibilidade de assistir esse conteúdo ao vivo comigo, e você vai ter 7 dias para assistir o replay dessas lives. E para onde você vai e como que você vai ter acesso, né, a essas lives depois desses 7 dias? Bom, somente os nossos alunos lá da comunidade Amazoneiros de Elite que têm acesso às gravações dessa live. Então, se você é aluno, tranquilo, você vai ter acesso, a gente vai subir essas lives lá na nossa comunidade de alunos. Se você ainda não é aluno, daí você ou tem que assistir ao vivo, ou assistir dentro dos primeiros 7 dias que essa live for ao ar. Então é assim que funciona. E se você quiser não perder, né, todas essas lives, clica aqui na descrição desse vídeo, porque todos os meses a gente vai ter uma live aqui, completaça aqui de conteúdo para vocês. Então, se você quiser se inscrever, é gratuito, a gente manda e-mails lembrando vocês dessas lives. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo da live de hoje. Você pode estar vendendo todos os dias na Amazon, mas ainda assim pode estar perdendo dinheiro, para quem não sabe precificar os produtos. Então, hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como calcular a sua margem de lucro, formar o preço certo e garantir que cada venda, coloque dinheiro no seu bolso, tá? Então, eu vou mostrar aqui, vou compartilhar a minha tela com vocês e a gente vai começar de fato essa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Basicamente, o que a gente vai falar aqui nessa aula de hoje? Eu vou falar para vocês sobre margem de lucro real, né, custos escondidos, taxas da Amazon, imposto, logística, como precificar de forma estratégica, e eu vou trazer um exemplo prático aqui de produtos reais para você, de fato, ter resultado, tá? Então, eu preciso contextualizar aqui para vocês, né, alguns conceitos básicos antes, de fato, da gente entrar no... Eu preciso contextualizar para ficar claro para vocês e ensinar na prática como que funciona. Você precisa entender 3 pilares da precificação. O primeiro deles é o custo real do produto. Muita gente acha que é só olhar o preço no fornecedor, olhar o preço que está sendo vendido na Amazon e é isso aí. Vai calcular e é isso aí que é a sua margem de lucro. E não é isso que acontece na prática. Por quê? O custo real do produto, ele inclui, basicamente, como é que você está conseguindo esse produto? Ele tem imposto? Qual que é o tipo de forma que você está colocando, que você está buscando esse produto lá no fornecedor? Ele tem algum imposto sobre o produto? Não tem? Você está calculando isso? E o frete? Você está conseguindo calcular exatamente quanto que está saindo do seu bolso, aquele custo de comprar o produto? E o custo de fazer a logística? Que tipo de logística é essa, né? Outra coisa que você precisa entender, as taxas da Amazon. Vamos lá. As taxas da Amazon, que é quanto que a Amazon cobra. E, tem um pouco de toque, hein? E a margem de lucro que você quer de verdade. Então, alguns conceitos aqui que vocês precisam entender, que a gente vai falar muito aqui, que é ROI, e a gente vai falar de margem de lucro. Existem vários conceitos muito importantes que às vezes as pessoas confundem. Margem de lucro é diferente de ROI. ROI o que é? É retorno sobre investimento. E margem de lucro, a gente tem a margem de lucro
bruto. E a gente tem a margem de lucro líquido. A margem de lucro, basicamente, é a porcentagem que você tem de lucro, já descontando todos os custos que você teve para vender aquele produto. Então, basicamente, a margem de lucro bruta é todos os custos que você teve ao vender aquele produto. E o ROI, retorno sobre o investimento, o que significa? Basicamente a cada $1, a cada dólar gasto, quantos dólares eu recebo de volta? Então, o retorno de investimento é isso. Então, se eu invisto $1 e me volta $3, isso significa que eu tive um retorno de investimento. Deixa eu fazer o cálculo aqui, que é a média, né? Quanto que a gente tem de média? Antes de fazer isso daqui, acho que vai ficar melhor, vocês vão entender melhor assim. A média de uma loja hoje na Amazon, média de produto, né, que a gente coloca para vender, de retorno de investimento, é de 30%. Isso é a média, tá? Então, se eu invisto $1 e eu tenho um retorno de investimento de 30%, o cálculo é simples. Eu vou pegar $1 mais 30%. Isso significa que vai voltar para mim R$1,30. E aí, o que sobrou, na verdade, o que eu tô tendo ali de retorno de investimento é 30 centavos, que é igual a 30% de retorno de investimento. Algumas técnicas na Amazon faz com que a gente tenha mais retorno de investimento por produto, principalmente para quem está fazendo um online arbitrage. Para quem não sabe o que é online arbitrage, eu vou explicar. O online arbitrage é você comprar os produtos de fornecedores / lojas que vendem para o consumidor final. Isso quer dizer que aqui a gente tem muitas estratégias que a gente pode utilizar para aumentar o retorno de investimento por produto. A gente tem cupons, a gente tem cashbacks, a gente tem promoções nas lojas e etc. Então, aqui a gente consegue, de fato, aumentar o nosso retorno de investimento. Aqui no Online Arbitrage, já consegui comprar produtos com 200% de ROI. Isso significa que, se eu investi $1 e eu tive 200% de ROI, foi o quê? Então, $1 mais 200% vai dar $3. Só que eu investi $1, né? Ou seja, o retorno aqui que eu tive foi $2. Certo? Esse foi o meu ROI desse produto. Se eu tiver um produto, esse é o retorno de investimento. Agora, a margem de lucro que a gente calcula nada mais é do que todos os custos que a gente teve por vender aquele produto. O ROI, ele só leva em consideração quanto que você gastou para comprar aquele produto versus quanto você está vendendo. E aí a gente consegue essa média aqui de produto. A margem de lucro, não. A margem de lucro bruta, a gente considera todos os custos que eu tive, que você teve ao vender aquele produto, como, por exemplo, as taxas da Amazon, o tipo de logística que você está fazendo, se você está utilizando ou não para Epicenter. E essa daqui é a margem de lucro bruta. A média de uma loja na Amazon, tipo assim, por produto, gira em torno de 14% a 15%.
a 20% mais ou menos. 20% é quando uma loja vende poucos produtos, né? Quando você está mais escalado, você consegue ali 14%, 12%, dependendo do tipo ali que você teve, certo? Agora, a margem de lucro líquida da operação, o que que é? A margem de lucro líquida é você considerar também os custos fixos da operação. E isso daqui tem que ter muito cuidado para os iniciantes. É importante você entender a sua margem líquida, com certeza, mas se você tem um volume baixo, volume de vendas baixa, você vai ter uma margem de lucro líquida baixa também. Isso é óbvio, né? Mas às vezes não é claro para as pessoas. Por quê? Uma operação da Amazon, gente, presta atenção aqui comigo. A operação da Amazon, ela é muito boa porque dependendo da quantidade, não depende da quantidade de produtos que você está vendendo, que ela vai aumentar consideravelmente o seu custo fixo para você fazer aquele dinheiro. Porque, pensa aqui comigo, se você tem ali, se você assina 3 ou 4 ferramentas para busca de produtos, para você conseguir comprar, sei lá, 10 produtos, para você comprar 1000 produtos, você vai continuar utilizando aquelas 4 ferramentas. E o custo desse custo fixo, como a taxa da loja da Amazon, o custo dessas ferramentas vão ser diluídos em 100 produtos. Concorda comigo que eu consigo ter mais margem de lucro líquida se eu tenho 100 produtos para diluir esses custos do que se eu tivesse 10 produtos sendo vendido? Então, às vezes, quando você ainda está no processo de escala e você fica olhando, mas eu estou tendo muito custo e não estou tendo retorno. Isso significa que, se você não está tendo retorno, você tem que olhar se você está tendo retorno aqui, ó. Primeiro de tudo, é no ROI. Deixa eu voltar aqui para a tela. O ROI é o mais importante. Se você está tendo retorno aqui, significa que você está conseguindo transformar $1 em 1,30. Você está transformando 1,30 em 30% a mais daquilo que você investiu. E aí, o que sobra aqui, ó, que vai pagar os seus custos fixos, quanto mais volume você tem, mais vai sobrar para pagar os seus custos fixos e maior vai ser a sua margem de lucro líquida, tá? Então, é importante você ter essa capacidade de discernir uma coisa da outra. Quando a gente está investindo, o payback, né? O quanto você investiu na sua operação e o quanto vai voltar para você depois, é muito importante você entender que existe um tempo de payback, né? Que é o quanto tempo vai demorar para voltar para o seu bolso aquilo que foi investido em coisas que que ainda está lá, né? Seja um estoque que ainda está disponível ali, seja as ferramentas que você pagou antes de fato ter vendas, seja um funcionário que você tem para te ajudar a fazer aquilo. Então, é muito importante. O que é considerado saudável e como a conta vai fechar lá no final do mês? Se você tiver se você tiver uma média de ROI de 30% de retorno de investimento, é muito provável que a sua média ali de lucro bruto vai estar em 14% no mínimo e você vai ter uma margem de lucro líquida muito saudável, né? Que gira em torno aí de 12%. Na operação, 12% a 13% de lucro líquido. Por quê? Porque o custo fixo de uma operação na Amazon, ele não aumenta consideravelmente à medida que você vai escalando. Então, fica muito diluído ali. Então, o lucro bruto é muito perto do lucro líquido. Por quê? Porque o lucro bruto, ele já está considerando a logística, a entrega para o cliente, os impostos. Então, tudo isso daqui está sendo considerado. Aqui é só algumas ferramentas e talvez alguns funcionários que você vai colocar nessa equação. E isso é diluído à medida que você tem ali um volume de vendas. Então, eu quis trazer esses conceitos básicos para depois eu te ensinar exatamente como calcular isso de fato, tá? Agora, vamos lá. Por que é importante você entender tudo isso daqui? É importante porque não adianta a gente ficar só na teoria. Você precisa entender que na prática as coisas podem ser
diferentes. Por que eu decidi trazer essa live aqui? Porque a gente teve uma aluna, a gente tem essa aluna ainda, que ela entrou no nosso treinamento e ela veio de outro curso. E ela não sabia fazer a configuração correta para fazer o FBM. O que aconteceu? Nas primeiras vendas dela, ela teve prejuízo. Depois ela entrou no treinamento Amazoneiros de Elite, fez o que precisava fazer dentro da operação dela, e aí foi diferente. Já na outra loja, quando ela já estava dentro do nosso treinamento, ela já teve lucro na primeira venda. Eu até trouxe o vídeo aqui para provar isso que ela falou para vocês. Olha só o que ela fala. Bem como foi a primeira venda. Então, me lembro bem como foi a primeira venda na loja passada e na loja nova. Na loja passada, é importante falar que eu fiz a primeira venda, achei que eu estava arrasando. Comprei no Walgreens e eu não sabia arrumar aquelas coisas de shipping, né? Quem fizer o curso vai entender que você, dentro do FBM, você tem que arrumar os seus custos de shipping, né? Senão, às vezes, você acha que vai vender um produto e está tendo lucro, quando você vai ver, você não teve lucro nenhum. E foi o que aconteceu comigo, eu nunca me esqueço. Eu comprei um monte de limpador de lente no Walgreens. Tava com muita dificuldade de achar produto liberado. Achei esse produto, coloquei para vender. Vendeu 3 no mesmo dia, assim. E eu, nossa, né? Quando eu fui ver, eu tinha feito errado os negócios de chip. Tipo assim, eu perdi, tipo, $10 em cada produto. E eu não podia cancelar, porque eu sabia que se eu cancelasse era pior para minha conta. Então, eu tinha que enviar para o cliente e eu enviei tendo prejuízo. Assumiu o Mas prejuízo. mesmo assim, eu não desisti, porque eu sabia que era falta de conhecimento, né? Eu falei, não é possível que as pessoas ganhem dinheiro com isso e eu tô fazendo errado, eu que fiz errado, né? Então, eu fui em busca. E já com a loja nova, depois do curso do Amazoneiros, aí já foi bem diferente, porque assim, eu comecei realmente fazendo FBM, antes de assistir as aulas do FBA, eu abri minha nova conta, já comecei. E aí, quando eu vendi nessa loja que eu tinha feito curso dos Amazoneiros, aí já foi maravilhoso, porque eu tive lucro na primeira venda e foi uma sensação de tipo assim, Amazon, eu venci, eu não desisti, cá estou de novo, com uma nova loja e vamos embora. Pra você ver, ela não desistiu. As consequências de não entender isso na prática você vai vender muito, mas ainda assim ter prejuízo. Ou você vai correr errado no mercado, entrando em guerras de preço. Eu já vou falar sobre isso, sobre guerras de preço. Isso aqui é um erro muito comum dos iniciantes que você não pode cometer de maneira nenhuma. Você pode desistir por achar que a Amazon não dá lucro. Por quê? Porque você não sabe olhar isso na prática. E a gente vai olhar isso na prática, tá? Então, como eu disse, os 3 pilares são o custo real do produto. Qual que é o custo real do produto? O que a gente precisa olhar? A gente precisa olhar aqui o valor da compra. O valor da compra. A gente precisa olhar. Deixa eu colocar. Opa. Peraí, gente. Eu tenho um pouco de toque. O valor da compra. A gente precisa olhar imposto. A gente precisa olhar frete até você ou até o Prep Center /Prep Center. E a gente precisa olhar deixa eu ver o que mais. Valor da compra, imposto, frete até o Prep Center. E é isso aí. Agora, próximo passo. As taxas que a Amazon cobra. Referral Fee. A gente tem o FBA Fee. Storage Fee. E qual que é a maneira mais fácil da gente conseguir saber esses custos? Utilizando ferramentas como Azinzen, Seller Amp. Essas são ferramentas que ela conecta diretamente com a loja da Amazon e ela faz o cálculo baseado nas dimensões daquele produto, baseado no tipo de logística que você vai utilizar, se é o FBA, se é o FBM, e ela vai fazer o cálculo e vai te mostrar na prática quanto que sobraria baseado no valor que você colocou ali do custo real do produto. Eu vou mostrar na prática como essas ferramentas funcionam aqui para vocês, tá? E a gente tem que observar também a margem de lucro, e não só a margem de lucro, lembra que o ROI é o mais importante?
o ROI que você espera ter naquele produto. Aqui eu não costumo trabalhar com ROI menor que 20%. É um não pra gente. Eu trabalho com produtos com ROI acima de 20%. Então aqui é um não, tá? Em que situações eu trabalho, tá? Situações que eu aceito um ROI menor que 20%. Existem algumas situações. Na maioria das vezes eu não aceito, tá? Por quê? Porque é muito arriscado a gente ter um ROI muito baixo, a gente não tem margem se algo der errado ali no listing. Então, eu só aceito um ROI menor que 20% se eu tenho um preço de venda maior que 70, 80 dólares. Por que isso? Porque eu tenho uma gordurinha lá no meu lucro bruto para queimar, no meu lucro líquido, né? Mostra lucro líquido na ferramenta, mas na verdade é lucro bruto. Então, eu tenho uma gordurinha para queimar caso aquele preço venha a cair. Se o produto ele tem um preço de venda muito baixo, eu vou estar falando aí de centavos de retorno de investimento e isso não vai fazer, não vai se dar bem pro meu bolso, entendeu? Então, se o produto tem um lucro bruto superior a 5, 6, 10 dólares, aí eu já começo a pensar em aceitar ter um retorno menor que 20%. Mas na maioria dos casos, a gente tem aí, eu quero aceitar ali um ROI acima de 20%. Ficou claro? Então, é isso que eu sempre olho nessas situações, tá? Então, as situações que eu aceito um ROI menor que 20% é essa, quando eu tenho um preço de venda ali superior a 70, com lucro bruto superior a 5, 6 a 10 dólares ali no lucro bruto. Daqui a pouco, na prática, eu vou mostrar como isso funciona, como você olha isso. E, obviamente, o retorno de investimento, ele precisa ser maior que 20, tá? Porque, no final, a conta vai fechar. Se ele tiver abaixo de 20, muito possivelmente, a sua margem de lucro líquida vai fechar muito baixa ou no negativo. Então, não faz nenhum sentido, tá? Vocês olhando aqui essas margens de lucro e tudo mais, você vai olhar pra mim e vai falar assim, nossa, Lari, mas isso daí é muito baixo. É muito baixo. Eu não gostaria de ter um negócio que tem uma margem de lucro dessa, tão baixa. Gente, não é baixo. A gente tá falando aqui de volume. Você tá fazendo... Essa operação, ela é uma operação que ela é praticamente quase 100% terceirizada. Você nem tem que tocar em produto. Você tá fazendo dólares ali. Tem produtos que você tem ali... Tem produtos que você vende 200 unidades por mês, 500 unidades por mês. Você imagina... Se você tem um produto, vamos pensar, esquece um pouco da porcentagem, vamos pensar um pouco no que sobra ali para você, que é o lucro bruto, que é o que interessa pra gente. Se você tem um produto que rende, em média 5 dólares de lucro bruto por venda, e se esse produto vende pelo menos 100 por mês, você consegue vender 100 por mês, que é um produto que tem uma vendagem mais rápida, você imagina, isso significa que 100 vezes 5, eu tenho 500 dólares de lucro em um único produto. Imagina você ter 3, 4, 5 produtos que rende aí 500 dólares por mês de lucro por produto. Se a gente considerar o dólar hoje, né, se você mora no Brasil, principalmente para quem mora no Brasil, faz uma tremenda diferença. Se você mora nos Estados Unidos também, 500 dólares a mais por mês é 500 dólares a mais por mês no seu bolso, né? Então, a gente tá falando aqui, ó,
no dólar de hoje, considerando o dólar de hoje, $500 de lucro por mês é R$2.600. $1.000 de lucro por mês é R$5.366. $5.000 de lucro por mês é R$26.000, quase R$27.000. Então, você precisa entender que isso é uma construção. E esse negócio da Amazon, você consegue escalar muito, tá? Tem alunos que têm aí 10 mil de lucro, tá? Bruto por mês. Isso significa quase R$54.000 por mês de lucro ali na operação. Então, sim, a gente tem que olhar esse negócio falar assim, caraca, é um negócio que é escalável, eu posso começar com pouco investimento, é possível eu controlar para mim ter uma margem de lucro maior, eu posso vender em grandes quantidades, não necessariamente aumentar os meus custos por isso. Então, e ainda faturar na moeda mais forte do mundo, que é o dólar. E ninguém vai deixar de comprar online. Então, isso é muito importante. Voltando aqui para nossa live, né, para o nosso conteúdo. Isso daqui vocês precisam entender. Agora, vamos mostrar na prática como funciona esse cálculo aqui, aquela ferramenta. Eu peguei um produto aqui, tá? Esse é um produto que a gente consegue encontrar ali no fornecedor por R$19,99. O que muita gente erra é só olhar esse preço aqui sem olhar as variáveis. Lembra que a gente estava falando aqui que variáveis que a gente precisa olhar? Quais são as variáveis? A gente precisa olhar o valor de compra do produto, se tem imposto, o frete até você ou o Prep Center. Nesse caso aqui, bora fazer uma simulação. Vamos adicionar no carrinho. Eu adicionei no carrinho e aqui, ó, ele já me mostra. Deixa eu tirar minha câmera aqui do caminho para vocês verem. Aqui ele já me mostra que tem 50% off. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa utilizar aqui. Vamos lá, View Cart. Aqui ele tem um imposto, isso aqui é o shipping dele, R$7,95. O que a gente precisa saber? Se a gente comprar mais produtos, se eu tenho free shipping. Então, eu vou aumentar a quantidade de produtos aqui, que eu vou comprar. Vou colocar 3. Ver se sai. Aí, ó. Aumentou o custo de shipping. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que eu tenho que comprar mais. Deixa eu colocar aqui 10 unidades. Vou colocar um cupom aqui, GET10, que eu dei uma olhadinha que tinha um cupom. Pronto, aplicou o desconto do cupom. Algumas lojas, quando a gente compra, se você tiver signed in, ou seja, se você tem uma conta, geralmente eles têm um free shipping. Então, eu vou mudar aqui pra mim, eu vou abrir uma conta aqui rapidinho, só pra gente ver se vai ter free shipping. E aí, eu vou mostrar pra vocês na prática, tá? O shipping ainda permanece aqui, mas a gente teve ali $10 de desconto, tá dando $219,84 por 11 unidades. Então, vamos lá, $219,84 dividido por 11 unidades, cada unidade está saindo R$19,98.
já com os custos ali, né? Então, agora eu vou mostrar na prática para vocês como que funciona para a gente calcular aqui, né, o custo do produto. Como eu mostrei para vocês aqui, esse produto tá saindo para mim por R$19,98 de custo cada unidade e na Amazon tá sendo vendida R$29,99 aqui no Buy Box. Eu vou ensinar vocês a utilizar a calculadora da Amazon, que é a calculadora gratuita, que ela mesma faz o cálculo dos custos de FBA, de referral fee, tudo que a Amazon cobra para vender esse produto e também para fazer a logística para você. Existem ferramentas como o Zen, né, que eu tinha comentado para vocês, que é uma extensão que ela vem logo, quando você abre o produto, ela abre logo abaixo do título do produto. E aqui você consegue calcular também esses custos. Mas hoje, como eu quero mostrar uma ferramenta gratuita para vocês, eu vou mostrar na prática como funciona a calculadora da Amazon. Primeiro, a gente precisa pegar o ASIN do produto, que é o código identificador do produto na Amazon. A gente consegue pegar aqui na URL desse produto. E aí, a gente vai aqui no Google e a gente coloca Amazon FBA Calculator. E aqui, Amazon FBA Calculator. Aqui, Amazon Revenue Calculator, que é Amazon Seller Central. É isso daqui que vou continuar como guest aqui. E aí, a gente vai colar o ASIN do produto aqui. Já achou, tá vendo? É o mesmo produto. E aqui ela mostra o Amazon Fulfillment e Your Fulfillment, que no caso seria o FBM, né? Vou trazer aqui como funciona no FBA, tá? Então, a gente vai fazer no FBA. Aqui ela já mostra o Amazon Fee, que é o Referral Fee, enfim, todos os custos que vai ter. Como a gente tá aqui no Storage Cost, a gente tá em agosto ainda, então de janeiro a setembro, eu vou deixar aqui. E vamos colocar aqui embaixo o Miscellaneous Cost, eu vou colocar R$1,50, que é o custo do meu Prep Center, tá? Então, eu quero colocar aqui R$1,50, o custo do meu Prep Center. Cost of Goods Sold, que é? O custo do produto no fornecedor, então R$19,98, que era aquilo que a gente já tinha calculado. Baseado nestas informações aqui, se eu vender o produto a R$29,99, que é o que tem aqui, na Amazon, que está sendo vendida agora, eu vou ter prejuízo, tá? O Revenue Calculator está mostrando que eu vou ter prejuízo. Por que eu vou ter prejuízo? Porque tem o custo do Prep Center aqui, o custo de produto, e tem os FIIs lá da Amazon, tá? Se eu tivesse o desconto, possivelmente, do shipping, né, do produto e tudo mais, se eu comprasse esse produto a $15, mais ou menos, aí eu teria um bom lucro por produto. Eu trouxe um exemplo aqui do que não funciona para vocês entenderem. E aí vocês têm que ficar tranquilo, né? Por quê? Isso daqui vai te mostrar exatamente quanto de custo você vai ter, quanto que a Amazon cobra de referral fee, de fulfillment, quanto que ela cobra para, de fato, entregar esse produto para o cliente, e o storage, né, quanto que ela vai cobrar para estocar esse produto. Vamos fazer aqui, vamos mudar aqui embaixo, vamos supor que a gente encontre esse produto no fornecedor a $15. Aí, o cenário muda, tá vendo? Eu tenho net profit de R$4,73. A calculadora da Amazon, ela não mostra o ROI, ela mostra a margem do produto. Diferente das outras calculadoras, que ela mostra aqui para mim o ROI. Ela calcula o ROI aqui também, tá? Então, o legal da gente ter essas ferramentas como o Zen, o Seller Amp, é isso, que a gente consegue ver o nosso ROI. Mas no Revenue Calculator, ela mostra a margem. Mas lembra que eu falei para vocês que a margem bruta de uma loja da Amazon, vamos voltar aqui para a gente não esquecer, a margem fica na média de 14% a 20% do lucro bruto. Então, se a Amazon está mostrando aqui 15,77, tá uma boa margem. Então, isso daqui é muito legal, tá? Se eu não tivesse o custo do Prep Center, se eu mesma fosse preparar os produtos, aí eu já tenho uma margem de 20%, tá? E um lucro por unidade de $6,23, considerando que eu compre ele a $15 e não a R$19,98 como está sendo ali vendido, né?
Então, vamos voltar aqui. Agora, a gente tem aqui as estratégias da precificação correta, que é não cair na guerra dos preços. Agora que você entendeu, na prática, como que a gente calcula isso, utilizando ferramentas para a gente ver o custo desse produto, tanto no fornecedor, tanto também utilizando a calculadora da Amazon, em todo esse passo a passo, agora você precisa entender que um dos maiores erros de iniciantes é a extrema ansiedade que ele tem para fazer a primeira venda. E para fazer a primeira venda, a gente sabe que a gente precisa estar ali no buy box, ganhar o buy box, né, que a gente fala no jargão, para essa venda acontecer. E o que acontece? Não só com iniciantes, com pessoas que já vendem há muito tempo na Amazon, ela acaba abrindo mão do lucro pela ansiedade em excesso. E o que é isso? É a guerra do 1 centavo, que é a guerra dos preços, né, que eu coloquei aqui. O que é a guerra do 1 centavo? A guerra do 1 centavo nada mais é do que você tá ali, né, no listing, e aí tem várias pessoas competindo pelo aquele buy box com você, sei lá, mais 5 vendedores com você. E aí você colocou o preço ali que tá o buy box 2 centavos abaixo do que tá o buy box, para quê? Para que você possa ganhar o buy box. Essa é a estratégia, né? Abaixar o preço ali do buy box. O que acontece? O seu competidor vai fazer a mesma coisa. Ele vai lá, abaixa 1 centavo. Aí você vai lá e abaixa mais um outro centavo. E aí fica nesse só de abaixar o tempo todo o preço do produto. E aí o que acontece? No final das contas, ninguém tem lucro. Porque fica nessa ansiedade exacerbada de vender o produto. E acaba diminuindo a sua margem, porque você não tem a paciência de esperar vender aquele produto. Se tem um cara ali que colocou um preço muito abaixo do que você esperava vender, mesmo você tendo feito análise, visto a média histórica do produto, espera o cara vender. E depois você vai ser o próximo na fila. Não fica ansioso para liquidar o seu estoque, não. Principalmente se ele está ali há menos que 90 dias no barracão da Amazon. Então, não fique com essa ansiedade para ficar lutando ali no 1 centavo. Então, qual que é a maneira correta, então, para você ganhar mais vezes o buy box e, de fato, conseguir ainda ter lucro? Existem estratégias que a gente ensina para os nossos mentorados lá do Amazoneiros 100K, que é a proteção desse listing. Existem ferramentas que a gente pluga de reprecificação e de precificação, que ela fica o tempo todo protegendo o lucro. E você precisa saber configurar muito bem essa ferramenta para que ela proteja o seu lucro e proteja também o listing para ele não cair o preço. Então, é possível fazer isso na prática e a gente ensina para a galera lá do Amazoneiro 100K. Inclusive, se você ainda não conhece, é um dos nossos programas de mentoria que a gente tem, e nesse programa de mentoria a gente acompanha, é um acompanhamento premium, né, individualizado, o processo de vendas na Amazon da galera que quer de fato colocar isso em prática com mais velocidade. A gente tem sim o curso, mas a gente tem um processo de acompanhamento também individual, se vocês tem diferença, né, tem o curso e tem o processo individualizado. E aí, para você que chegou até aqui, nessa live de hoje, eu quero te dar um presente. Se você quiser ter o resumo desse PDF aqui, né, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, de tudo que eu fiz nessas anotações, você pode ter esse resumo. Lembrando que essa live, ela vai ficar no ar somente por 7 dias, depois ela vai sair do ar e você só consegue acesso a essa gravação se você for um dos nossos alunos ou mentorados, né, ou da mentoria ou do Amazoneiros de Elite. Aqui embaixo tem os links, né, tanto de lista de espera, mas eu quero te dar um presente. Além desse PDF aqui que vocês vão receber, né, desse material que eu fui digitando aqui, eu quero te dar uma sessão estratégica para você que chegou até aqui e quer começar as vendas na Amazon, ou quer melhorar o seu faturamento, quer escalar os seus resultados, ou para você que ainda não vendeu, tá aprendendo um pouco como funciona esse mundo, esse universo e quer começar a vender da maneira correta, quer fazer isso com acompanhamento, eu vou deixar aqui uma sessão estratégica para a gente dar uma olhada, qual que é o seu momento atual, quanto que você tem para investir, o que você quer fazer de fato, né? O que você quer de fato colocar de dinheiro no seu bolso,
E o que você precisa fazer, né? Traçar um plano de ação para os próximos meses para você fazer. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link em que você preenche a aplicação para um dos nossos programas de mentoria, que é o Amazoneiro 100K. Ao preencher essa aplicação, você vai ter a chance de falar com um dos nossos consultores, ele vai confirmar essas informações com você e ele vai marcar uma sessão estratégica com o nosso time para traçar esse plano de ação junto com você e quem sabe, se fizer sentido, se algum dos nossos programas for o próximo melhor passo para você, a gente vai te oferecer ou uma vaga na mentoria, que a gente não oferece para todo mundo, ou uma vaga no treinamento. Então, precisa passar por esse processo para você ser aceito em um dos nossos programas. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido te ajudar aí para você entender o que é margem de lucro, o que é ROI, como é que faz para calcular isso tudo, como é que funciona tudo isso na prática. Eu espero ter te ajudado. Se você gostou desse conteúdo, já comenta aqui embaixo o que você mais gostou de aprender. E, sem mais delongas, muito obrigada pela sua audiência, pela sua paciência. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê na próxima live. É bom acompanhar lá no Instagram, @lari.fariab, que é lá que a gente vai... Lá que eu conto pra vocês quando vai sair novas lives. Enfim, tem muito conteúdo bacana lá. Não esquece de me seguir e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!